Olá, a UFAM está realizando uma consulta à comunidade universitária para a escolha dos representantes da reitoria da universidade na gestão 2021 a 2025, buscando promover a difusão de informações de qualidade e dando transparência ao processo da consulta. A TV UFAM realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de reitor. As entrevistas foram realizadas por videochamada devido à pandemia de Covid-19. As perguntas foram elaboradas pela equipe da TV UFAM e são as mesmas para todos os candidatos. Para cada pergunta, os candidatos terão 2 minutos e meio para responder. Faltando 30 segundos para o fim desse tempo, os candidatos serão avisados para que concluam suas respostas. Você vai conferir agora a entrevista com o professor Silvio Mário Puga Ferreira, candidato ao cargo de reitor pela chapa 33, experiência para decidir, coragem para fazer. Antes, veja o perfil do candidato. Silvio Mário Puga Ferreira nasceu em Manaus, Amazonas. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor e pós-doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas. Atua como professor da Faculdade de Estudos Sociais há 23 anos. Em 2017, passou a exercer o cargo de reitor após consulta à comunidade universitária. Gostaria de agradecer previamente a sua disponibilidade. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Professor, a gente gostaria de iniciar falando sobre autonomia universitária. A Constituição de 1988 garante às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Porém, o meio acadêmico vem apontando que medidas e projetos recentes podem representar uma ameaça a essa autonomia. Como sua gestão pretende se posicionar com relação a esse tema? O senhor tem 2 minutos e meio. O senhor pode iniciar. Muito obrigado à TV UFAM pela oportunidade. E eu posso dizer com o que efetivamente nós fizemos. Todos os temas de interesse maior da instituição, nós debatemos amplamente no Conselho Universitário, que é o nosso órgão máximo, e nos posicionamos a partir da posição do CONSUNE. Foi assim, que nós trabalhamos, de forma colegiada, de forma democrática, ouvindo as nossas unidades acadêmicas. Então, você veja que nós tivemos, ao longo da nossa gestão, situações críticas que enfrentamos e fizemos esse enfrentamento com muito diálogo com a comunidade, mostrando exatamente a forma pelo qual nós sabemos trabalhar. Agora, a companhia da professora Terezinha Frasch, a Teca Frasch, a nossa companheira de chapa para a segunda gestão, não será diferente. A Teca é uma mulher que tem uma vivência, tem todo um currículo, tem toda uma tratativa de diálogo com os diversos setores da universidade, e é claro que eu vou precisar contar muito com a sua experiência para que nós possamos exatamente enfrentar os problemas e os desafios que vão ser colocados para o próximo quadriênio. Mas a nossa forma de agir perante essas questões, ela não vai mudar. Nós vamos sempre trabalhar da forma colegiada, da forma propositiva, de uma forma ouvindo a nossa comunidade. Entendemos ser esse a melhor maneira de lidarmos com essas questões. Ok, professor, obrigada. O próximo ponto é orçamento e captação de recursos. Levando em consideração que a gente vivencia agora um cenário de crise econômica e de contingenciamento orçamentário das universidades, qual a estratégia que a sua gestão pretende adotar para a captação de recursos necessários para o pleno funcionamento da universidade? O senhor tem 2 minutos e meio. Nós tínhamos uma extensa programação para o ano de 2020 para a captação de recursos. Infelizmente, por conta de toda a pandemia e toda a paralisação de diversos projetos, não só a nível internacional, mas também a nível de Brasil,
nós também sofremos essa questão, né? Mas tão logo a situação se normalize, nós já temos diversos contatos com parceiros, não só nacionais, mas internacionais, que desejam trabalhar com a Universidade Federal do Amazonas nas mais diversas frentes. E é claro que nós vamos colocar à disposição as nossas unidades acadêmicas da capital e do interior, os nossos órgãos suplementares, colocando toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento à disposição dessas parcerias. É claro, evidentemente, tendo como princípio a defesa da universidade e também de seu próprio conhecimento. Então, nós estamos abertos a parcerias, sempre estivemos abertos a parcerias. Eu quero ressaltar que, ao longo da nossa gestão, nós não trabalhamos somente com o Ministério da Educação, que é o nosso ministério que temos a tradição de trabalhar, fomos atrás de parcerias com outros ministérios, a comunidade viu isso ao longo da nossa gestão, e é claro que queremos continuar a ampliar essa parceria dentro da esfera pública, mas também no âmbito da esfera privada. A Universidade Federal do Amazonas goza de muito conceito de credibilidade junto à sociedade, a sociedade local, a nível regional e também a nível nacional. Um dos exemplos é que, quando nós fomos avaliados pelo próprio MEC no Índice Geral de Cursos, nós obtivemos uma nota 4 no ano de 2019. O que significa isso? Que nós colocamos a universidade num outro patamar, num patamar mais seleto de universidades que são avaliados na sua graduação para o próprio MEC avalia assim. Então, esse novo patamar também nos credencia para outros desafios frente aos novos cenários que serão colocados. Obrigada, professor. Agora o tema é integração campo-interior. A UFAM tem sua atuação presente em diferentes municípios do Amazonas por meio dos seus 5 campi. E pelas características geográficas do nosso estado e problemas de infraestrutura que a gente enfrenta, como, por exemplo, a conexão de qualidade com a internet, a integração com as unidades do interior são impactadas. Como sua administração pretende lidar com esse desafio? O senhor tem 2 minutos e meio. Para a internet, existem soluções públicas e soluções privadas. Então, primeiro, nós temos que focar, enquanto uma universidade pública, na solução pública. Eu estive por 2 vezes acompanhado do assessor especial da reitoria, professor Edmilson Bruno da Silveira, na RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Por 2 vezes estivemos lá, além de outras visitas feitas por pessoas da nossa instituição, na RNP, tratando exatamente da internet, não somente em Manaus, mas também nas unidades acadêmicas do interior. E cada unidade tem uma realidade diferente. Por exemplo, no nosso instituto em Humaitá, existe a internet em fibra ótica que margeia a BR-319. Então, ali é uma realidade um pouco melhor em relação a outras unidades acadêmicas. Mas, por exemplo, em Coari, tem um projeto do governo federal, em parceria com o Ministério da Defesa, chamado Amazônia Conectada, que é exatamente levar o cabo subaquático de fibra ótica, o sinal de internet, como destino final Tabatinga. E em Coari teve um problema, né, na época, e esse projeto não teve continuidade. Então, nós temos um problema pontual, cuja solução passa pela Amazônia Conectada. Já em Itacoatiara e Parintins, o sinal da internet é um sinal de rádio, que sai de Manaus e vai via rádio para ambos esses municípios, né? E também para Coari. Então, veja, cada local tem uma situação específica, né? Existem soluções via satélite, solução satelital, que passa pelo posicionamento do satélite na área da Amazônia, porque essa área aqui, por conta de toda a nossa floresta, é uma área de difícil conexão. Então, para uma solução satelital, passa também necessariamente, né, por uma questão do posicionamento do satélite na região. Eu quero dizer que nós temos buscado todas as soluções. Claro que, no primeiro momento, buscando a solução pública, porque somos um órgão da administração pública, e se não houver solução nesse campo, aí sim nós buscaremos a solução privada.
Ok, professor. E sobre infraestrutura, né? Quais são as propostas de melhoria das infraestruturas das unidades da UFAM, tanto na capital como no interior do estado? O senhor tem 2 minutos e meio. Bom, na capital quero destacar, quando nós assumimos a Faculdade de Psicologia, ela não tinha sede própria. E o curso de Psicologia funcionava nas dependências da FCA e no antigo prédio da PROEG. Portanto, mobilizamos os nossos esforços. Hoje esse prédio está em construção, já está com aproximadamente 50% do prédio já construído, e ao longo de 2021 ele deverá ser concluído com mobiliário para que a gente possa fazer, evidentemente, se faça a inauguração. Então, era a única unidade acadêmica da UFAM que não tinha prédio próprio e, com certeza, nos próximos meses assim teremos. Mas temos outras unidades que também necessitam de prédios próprios. Então, a FLET, por exemplo, que é uma unidade mais recente do desmembramento do antigo CHL, já iniciamos a construção do bloco da FLET. Tá? O HUGV, o nosso HUGV, o prédio 2, ele já está pronto para ser inaugurado. Não fizemos porque depende da agenda do ministro da Educação e isso se dará no momento oportuno. Na área do setor sul, nós temos a Biblioteca Setorial Sul. Ela já está pronta também para ser inaugurada. Não fizemos a inauguração por conta da segunda onda de Covid. A ideia era fazermos a inauguração no dia 17 de janeiro, que é a data que a nossa instituição comemora a sua criação enquanto Escola Universitária Livre de Manaus. Mas também esse prédio já está pronto para a sua inauguração. Então, veja que há diversas obras que foram feitas. No interior, nós temos o Bloco da Saúde de Coari, que já está pronto para a inauguração. Inauguramos o Bloco 2 dos 7 em dezembro do ano passado, e é um conjunto de obras em andamento, tanto na capital quanto no interior. Ok, professor, obrigada. Sobre assistência estudantil, a quinta pesquisa do perfil discente, realizada pela Andifes, revelou que 80,3% dos estudantes de graduação pertencem a famílias com renda de até um salário mínimo e meio. Esse dado mostra a importância da assistência estudantil, principalmente agora, quando a gente está vivendo uma pandemia que impacta economicamente muitas famílias. Qual será o espaço da assistência estudantil na sua gestão? O senhor tem 2 minutos e meio. A assistência estudantil ela é fundamental para a permanência do aluno na instituição, principalmente o aluno que tem vulnerabilidade socioeconômica. No nosso caso do DAEST, nós empreendemos um conjunto de atividades, porque quem regula a assistência estudantil é o decreto do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Ele que regula para todas as universidades a condição de cada aluno. Então, nós seguimos rigidamente o PNAES, as diretrizes do PNAES, e promovemos cada vez mais a inserção desse aluno nos seus respectivos programas. Por exemplo, a assistência estudantil, muita gente pensa que é somente o restaurante universitário. Talvez ele seja a face mais visível dos programas de assistência estudantil, mas ele não se resume a isso. Nós temos lá contido, e fizemos essa ação, né, de que alunos, por exemplo, que não tinham condições de acesso a equipamentos, vou dar um exemplo, alunos da Odonto, que não tinham acesso aos equipamentos para que pudessem fazer as suas atividades práticas, eles puderam ter acesso a esses equipamentos, estou dando exemplo. Assim como alunos que precisavam também acesso a notebooks, que precisavam desse equipamento na área tanto de humanidades como de exatas ou tecnológica ou qualquer outra área, também tivemos edital para que o aluno tivesse esse equipamento. Então, veja, a assistência ela é global, ela não é uma assistência focada apenas no que o aluno esteja ali presencialmente, é uma assistência global. E o DAEST fez um grande trabalho ao longo desses anos, propiciando com que todos os elementos previstos no PNAES fossem oferecidos aos alunos, sob a forma de edital. Por que a forma de edital? Porque é a forma transparente de se lidar com o recurso público. Então, os alunos acessavam os editais e aí, dependendo da modalidade, eles podiam concorrer ou não. É claro que, agora com a pandemia, nós tivemos que juntar diversos programas, lançamos uma bolsa para esses alunos, uma bolsa emergencial. Na junção desses valores, essa bolsa ficou com valor de R$1.000 e foi a forma que nós tivemos de fazer com que esses alunos
pudessem ser prioritariamente atendidos e a gente não tivesse a devolução de recursos. Ok, professor. Com relação ao ensino, né? A pandemia agravou o problema do abandono de estudos em diversas áreas da educação. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que em 2020 a taxa de abandono entre 1.670 entrevistados foi de 16,3% no ensino superior. Foi a maior taxa em relação aos outros níveis de ensino. Quais são as propostas da sua chapa para evitar o abandono e melhorar a avaliação das graduações da UFAM? O senhor tem 2 minutos e meio. A questão da evasão, ela é uma questão que ela existe independente do quadro pandêmico, né? E é claro que nós sempre tivemos atacando a questão da evasão. Então, um fator de evasão, exatamente a reprovação de muitos alunos em disciplinas consideradas chaves para alguns cursos, né? Então, por exemplo, a disciplina Cálculo 1, muitos alunos que iniciam principalmente nas áreas de exatas, eles têm dificuldade nessa disciplina, mas é das disciplinas que mais reprovam. O ensino remoto emergencial, nós tivemos uma experiência muito positiva com o Cálculo 1, liderado pelo professor Disney Douglas, do Departamento de Matemática, e eu estou aqui dizendo porque ele, na live conosco, colocou essa experiência e autorizou que nós comentássemos. Então, a experiência do professor Disney, ele colocou 13 monitores, ofertou a disciplina para 500 alunos e, ao longo do ERE, esses alunos, com acompanhamento do monitor e também de outros professores da matemática, liderados pelo professor Disney, nós tivemos a aprovação de 70% dos alunos, aprovação com qualidade. Então, veja, é possível nós trabalharmos com o uso de tecnologias, fazendo com que haja a qualidade do ensino. E nós temos uma experiência exitosa numa disciplina que, no tempo presencial, era uma disciplina que era um gargalo para esses alunos. Então, temos como atuar. E o que é que ficou de interessante? Que nós podemos replicar essa experiência para outras disciplinas da universidade e também buscarmos, né, que foi também uma proposta do professor Disney, o nivelamento. É claro que esse nivelamento vai ser discutido com cada colegiado da instituição, mas é uma proposta interessante. Nós fazemos o nivelamento pré-ingresso do aluno na instituição para que ele possa, ao efetivamente iniciar o semestre, eu aqui não estou discutindo a modalidade, para que ele possa, ao iniciar o semestre, ele tenha a condição de acompanhar com mais conteúdo, com mais informação, né, para que o que a gente quer que a taxa de sucesso da graduação ela seja cada vez melhor, sem perder, evidentemente, a qualidade, porque o nosso foco está na qualidade, no padrão UFAM. Então, queremos aumentar a taxa de sucesso de graduação sem perder a qualidade. Obrigada, professor. Com relação à extensão e cultura, de que forma sua gestão pretende dar suporte aos projetos e programas de extensão já existentes, bem como aos órgãos de cultura e ciência, como, por exemplo, o CAUA e o Museu Amazônico, e expandir as atividades extensionistas da universidade? O senhor tem 2 minutos e meio. A extensão universitária, no Covid, ela sofreu uma reinvenção, né? Como nós tínhamos que preservar vidas, obviamente, né? Não tinha como ter contato com outras pessoas. E a extensão, até pela sua conceituação, é o contato da universidade com a própria sociedade nos mais diversos projetos. Então, a extensão ela precisou se reinventar, assim como o CAUA, assim como o Museu Amazônico. O Museu Amazônico, por exemplo, tem uma experiência muito interessante. Ele começou a oferecer os seus cursos na modalidade online e pode prestar atenção, pessoas de todo o mundo, ou do mundo todo, começaram a fazer o curso, né? O curso que tradicionalmente era oferecido aqui, nós tínhamos um público local que fazia da forma presencial, começou pessoas de várias partes do mundo a se inscrever e fazer esses cursos. Então, veja, essa reinvenção foi absolutamente necessária e mostrou para nós que é preciso, cada vez mais, nos repensarmos para chegar a mais pessoas. Então, o desafio da extensão universitária para os próximos 4 anos é exatamente esse repensar. Como atuarmos junto à sociedade com outras formas de mediação, e aqui eu estou me referindo às formas de mediação tecnológica, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Até porque esse é a grande questão da extensão.
como nós melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. E é possível fazer isso, mas é possível fazer mediante o uso de tecnologias. Eu não estou aqui dizendo que não se vai poder fazer da forma tradicional, até porque a gente espera que a vacinação, né, alcance a todos e nós possamos voltar, né, ao novo normal, ou o nome que se dê. Mas preciso também entender que o uso de tecnologias será, doravante, uma ferramenta muito importante para que nós possamos trabalhar a extensão, né, que é esse diálogo, e será uma ferramenta importantíssima para os professores, para os alunos da nossa instituição. Então, esse repensar a instituição é que é colocado nesse momento como uma questão ímpar para a nossa Proeste. Obrigada, professor. Com relação à pesquisa, né, como um centro importante de produção do conhecimento científico no Amazonas, a UFAM tem um papel fundamental na qualidade das pesquisas e na sua inserção na realidade amazônica. Quais são as propostas da sua chapa nessa área? O senhor tem 2 minutos e meio. Bom, primeiro dizer que a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, nesse período da pandemia, nós continuamos a trabalhar fortemente. O PIBIC continuou, né, na universidade, pagamos as bolsas dos alunos e nós lutamos com todas as nossas forças para que tivesse um mínimo, né, de impacto nas nossas pesquisas. Os nossos professores continuaram a produzir seus papers, mandando para as revistas científicas. As aulas da pós-graduação continuaram na via remota e, é claro, as defesas também continuaram. Também protegemos os alunos do PIBIC na medida que eles também precisaram, né, usar, se reinventar, e o pagamento das bolsas foi efetivamente realizado. Então, veja, a pesquisa na instituição, nos últimos anos, ela tem avançado muito. Quando eu assumi a reitoria, existiam 560 bolsas de PIBIC que não tinham cobertura orçamentária. Então, nós tomamos uma decisão de que essas 560 bolsas do PIBIC, essa decisão foi tomada logo que assumimos, em julho de 2017, essas 560 bolsas seriam mantidas com recursos da nossa instituição. E assim fizemos. E quem for olhar os dados da Propesp, dados de bolsa de iniciação científica, você vai ver que o maior número de bolsas que temos são as bolsas da UFAM para o programa. Temos bolsas de outras agências que são importantes para nós, né? E sem dúvida nenhuma, mas houve um investimento maciço da instituição para que nós pudéssemos fazer com que esses nossos alunos se mantivessem no PIBIC. Além disso, nós tivemos um incremento na participação dos alunos da iniciação científica. Isso é muito importante para a nossa universidade. Eu não estou me referindo só à bolsa, porque existem projetos que o aluno participa como voluntário. Então, houve um incremento e hoje a gente percebe cada vez mais que os alunos estão, ao entrarem na universidade, eles buscam a oportunidade de ser monitor na graduação, oportunidade de ter a bolsa do PIBIC na pesquisa da pós-graduação ou PIBEX na extensão. Obrigada, professor. Agora, a última pergunta tem como tema qualificação e qualidade de vida dos servidores. Quais as ações que a sua gestão pretende implantar para qualificar o corpo funcional da UFAM, tanto os docentes como os técnicos, e garantir a qualidade de vida dos servidores? O senhor tem 2 minutos e meio. Já há um conjunto de ações nessa direção, mas eu gostaria de ressaltar uma questão importante. Quando o MEC nos avaliou no IGC e nós tiramos a nota 4 em 2019, nós já estávamos com planejamento para 2020 para colocarmos exatamente o mestrado e doutorado à distância. Por quê? Porque somente a nota 4 no IGC é que permite, pela regra da CAPES, a oferta de curso de mestrado e doutorado à distância. Então, nós conseguimos essa nota no final de 2019 e faremos essa oferta em 2020. 2020, tivemos a pandemia, né? Mas a nossa Propesp está trabalhando para essa oferta. Quem vai ser... qual é o foco dos mestrados e doutorados? Além dos professores, evidentemente, os nossos tais. Então, será possível, sim, para os nossos tais, fazer o mestrado e doutorado
né, com a oferta nossa, sem se deslocar de Manaus ou até mesmo do seu local que ele esteja nas unidades acadêmicas do interior. Então, vejo que foi muito importante essa nota para nós, porque nos permite uma série de possibilidades. Queremos qualificar os nossos tais cada vez mais. Nos atuais editais, tanto do Minter quanto do Dinter, existe vaga para tais na universidade. Aliás, essa é uma luta da nossa pró-reitora, a professora Selma Bassal. Nós sabemos que esse programa tem como foco a formação de professor, mas nós temos uma luta junto a quem nos oferta esses cursos, que são outras universidades, para que tenha vagas para os nossos tais nesses cursos. Até porque temos experiência de tais nossos que depois se tornaram professor. Posso citar a professora Teca Frache. Ela foi técnica da UFAM, lotada em Coari, morou 3 anos em Coari, e depois fez concurso para docente, hoje está conosco, aí a professora titular da UFAM, e compõe chapa conosco. Então, temos exemplos. Claro que ninguém é obrigado, evidentemente, mas temos bons exemplos de tais que quiseram continuar, além, depois de fazer mestrado e doutorado, para o exercício docente, e isso também é salutar na instituição. Obrigada, professor. Agora, o senhor terminou as perguntas, o senhor vai ter 2 minutos para poder apresentar a sua mensagem de encerramento para a comunidade universitária. O senhor pode iniciar. Muito obrigado. Eu quero, primeiro, agradecer a todos a oportunidade de estar aqui dialogando com cada um de vocês. Eu quero dizer que, nesse segundo momento, eu me apresento como candidato à reeleição, tendo ao meu lado a professora Teca Frache. A professora Teca é a professora titular da Universidade Federal do Amazonas, bolsista produtividade do CNPq, uma mulher guerreira, uma mulher que tem uma vida e uma trajetória dedicada à nossa instituição. Portanto, eu tenho muita honra de dividir com ela, nesse momento, essa chapa 33. E dizer a vocês que quem me conhece, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, uma pessoa acessível, uma pessoa direta no falar, uma pessoa que busca resolver problemas da instituição, porque entendo nessa função, que estou licenciado neste momento, que o papel do reitor, do vice-reitor, dos pró-reitores e de toda a administração superior é ser um papel de sermos proativos na resolução de problemas e na defesa da instituição. No limite, nós temos que ser facilitadores. Claro que facilitadores, cumprindo as leis, vendo a questão ética, cumprindo todos os ditames. A facilitação aqui não é no sentido gracioso. A facilitação é no sentido de buscar as melhores alternativas para a nossa instituição. E é assim que nós nos colocamos nesse processo. Então, me faço acompanhar da professora Teca Frache para essa disputa e gostaria de contar com o apoio de cada um de vocês, com o voto de cada um de vocês, que será muito importante em todo esse processo, e eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Silvio Purga. A gente agradece sua participação e deseja uma boa sorte aí no primeiro turno. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.